Olá! Então, voltamos aqui com a nossa aula de matemática. Então, todos vocês, no livro 5, na página 138, e vamos aqui estudar como que a gente faz compra. Todos vocês já sabem. Então, eu acredito que aqui é só mesmo para, se houver alguma dúvida, a gente tirar dúvida. Então, nós vamos fazer essas atividades hoje com respeito à nossa moeda, que é chamada o real. O real é a nossa moeda, tá? Então, abre o livro na página 138. Gente, hoje, quando a gente vai fazer uma compra, a gente leva um dinheiro, leva um cartão, enfim. Mas a gente paga em moeda real, que representa quanto custa esse livro, quanto custa esse dicionário. Bom, esse dicionário custa, sei lá, 50, 60 reais. Então, tudo tem um valor, esse valor que representa o dicionário é real. Mas nem sempre foi assim. Imagina a gente fazendo compra desse jeito aqui, era troca. Então, a gente fazia troca. Só que isso é chamado de escambo. Então, escambo é a forma de negociar seus materiais com troca. Então, não tinha um valor fixo para o material. Então, era feita a troca. Olha só, aqui está a feirinha de escambo. Aí ela chega e diz assim, essa compota de pêssego custa, ela que está vendendo, essa compota de pêssego custa 1,5 ganso. Coitado do ganso, né? Ganso é um animal, uma ave. Então, custa 1,5 ganso. Aí ele diz aqui, não pode ser por uma galinha gorda. Tá? Ele veio fazer compra e trouxe a galinha. Não pode ser por uma galinha gorda e 12 ovos. Poxa, mas ela colocou ganso porque ela precisa de um ganso. Ela não quer uma galinha. Então, mas às vezes ela negocia, porque às vezes a galinha é mais fácil de ter alguém que tem um ganso e trocar pela galinha do que alguém que queira a compota. Então, vai trocando os produtos. Bom, hoje a gente tem uma variedade, isso é muito antigamente, que a quantidade de produtos era pouca. Então, ficava fácil, a quantidade de pessoas era pouco. Hoje a vida é muito corrida, então a quantidade de produtos é imensa. Imagina a gente tudo ter que trocar. Ah, quanto custa esse lápis? Ah, esse lápis custa uma caneta. Aí tem que fazer a troca. Não daria muito certo, né, gente? Então, aí foram se desenvolvendo outras formas de fazer o pagamento. Então, antes era troca, depois passou a ser somente moedas em metal. Então, somente a moeda... Deixa eu pegar. Então, vamos lá. Então, antes era somente moedas em metal. Moedas de metal. Agora, depois, eles vieram e desenvolveram o papel, moeda em papel. Bom, aí, para facilitar, também desenvolveram cheques, aqueles que o dinheiro está lá no banco, aí você vai preenche e paga com cheque. E aí, deixar o dinheiro no banco virou uma mania que desenvolveram para facilitar e não cheques, os cartões de crédito, cartão de débito. E ainda tem agora, nem de cartão precisa mais, pagamentos feitos por meio eletrônico, como no próprio celular você autoriza o pagamento de determinados itens. Isso pode ocorrer não é só com compras online, compras pela internet, isso pode ocorrer com compras em alguns comércios por aí, já tem feito compras por meio eletrônico, por meio de smartphones, dos celulares. Bom, mais de tudo isso que eu falo, que seja por cédula, moeda de metal, papel, cheque, cartões ou pagamentos por smart, os valores atribuídos a cada item é o real. Que também nem sempre foi real, tá, gente? Agora é real. Então, vamos lá. O que ela pergunta? Quando uma quantia vale menos de R$ 1, usamos o centavo como medida. Então, gente, vocês já viram que tem ali os centavos? Ah, isso custa
R$ 5,10. Deixa eu ver se eu tenho aqui. R$ 5,10. Olha só. Custa R$ 5,10, que é essa moedinha aqui. R$ 5,10. Bom, então esse centavo aqui, ele é menor do que R$ 1. Quando R$ 1, ele é dividido em 100 centavos. Então, R$ 1 é dividido em 100 centavos. Cadê? Eu não tenho moeda de 1 centavo, ela fugiu do mercado, porque não serve para comprar mais nada. Então, cada R$ 1 eu preciso de 100 centavos. Mas, se for moedinhas de 10, eu preciso de 10 moedas para dar R$ 1. Então, R$ 1 é dividido por 100 centavos. Olha só, R$ 1 escreve desse jeito, ó, 0, que é de 1, né, 0,01. Então, esse zero, depois da vírgula, representa os centavos. Olha, 5 centavos, 0,05. Vamos lá nos 50 centavos? 0,50. 25 centavos, 10 centavos. E R$ 1 escreve desse jeito, fica esse antes da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 é real. E o que fica depois da vírgula é centavos. 1, 5, 10, 25, 50. Representado por essas moedas. 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25, 50 e R$ 1. Fica antes da vírgula. Eu vou querer que vocês, quando fizerem as atividades, a gente fala R$ 1, ele é 100 centavos, mas eu não vou querer que você faça isso as continhas aí na sua cabeça, ou utilizando, somando, estimativa. Então, vamos lá. R$ 2, as moedas que tem no nosso país. R$ 5, essa nota, as notas que circulam no país. 2, 5, 10, R$ 20, que é escrito desta forma, R$ 50, R$ 100, e agora acabou de ser lançado a nota de R$ 200, que tem aqui estampado o lobo-guará, nosso lindo lobo-guará, estampado na nota de R$ 200, que a gente ainda não viu essa nota por aí. Eu, pelo menos, não vi. Então, vamos lá. Vamos para as atividades, então, para a gente praticar tudo isso. Olha só, página 141. No texto, comentamos que uma quantia é menor que R$ 1, usamos os centavos. Quando uma quantia é menor que R$ 1, a gente usa centavos. Então, abaixo de R$ 1 é tudo centavos, fica depois da vírgula. Dessa ideia, temos a seguinte relação. R$ 1 é igual a 100 centavos. Então, olha só, gente. 99 centavos, tudo bem. A partir de 99 centavos, aí que vai dar 100, vira R$ 1. Então, para separar o valor em reais do valor em centavos, usamos uma vírgula. Olha só. Antes desse em vermelhinho, o 8, ele representa real. 8 reais. Depois da vírgula em verde, vai representar os centavos. Então, 50 centavos. R$ 8,50. Já prestou atenção nisso, né? Não é novidade. Então, vamos lá. Bom, com base naquela atividade, vocês vão escrever por extenso, a leitura dos preços a seguir. Olha só, esse R, cifrão, significa reais. Então, vamos lá. R$ 7, ali, ó, depois da vírgula. Então, é 50 centavos, R$ 6,25. Faça os demais.
Qual é o maior valor indicado em centavos que se encontra em uma moeda? Gente, eu posso ter até 90 centavos, mas a maior moeda... Vamos voltar lá? Em centavos. Essas são todas as moedas que a gente tem no mercado, circulando. Ó, 1 centavo, 5, 10, 25, 30. E aqui moeda de R$1. Quer dizer, em centavos, a gente tem a maior moeda que nós temos, é a de 50 centavos. Camila, ela tinha algumas moedas guardadas. Olha as moedas que Camila tinha guardado. Uma de 5, duas de 10, uma de 25 centavos e uma de 50. Aí ela retirou do cofrinho, decidiu verificar se isso soma R$1. Será que soma R$1? Faça a soma dessas moedas e veja se ela soma R$1. Quanto que vai dar? Para dar R$1, lembra que tem que dar 100 centavos. Com o colega, não vai ter o colega. Tem que descobrir quantas moedas de cada tipo a seguir são necessárias para se formar a quantia de R$1. Gente, eu tenho 10 centavos. Quantas moedas de 10 centavos que tem para dar R$1? Ou seja, 100 centavos. Quantas? E de 25? Quantas vezes 25 que eu vou precisar para dar 100 centavos? Porque 100 centavos é R$1. Bom, vamos lá. Gente, a melhor maneira que nós temos para conseguir dinheiro por meio do trabalho é a maneira mais digna. Você presta um serviço e você recebe um dinheiro em retribuição àquele trabalho que você fez. Aqui a Joyce, ela é artesã e produz peças de cerâmicas para vender. Ela vendeu 20 peças dessas. 20 peças, por um total de R$900. O total, as 20 peças que ela vendeu, deu R$900. Faça o cálculo estimativos para indicar quantas cédulas ela deverá receber, caso o valor de R$900 seja pago em notas de 100, em cédulas ou notas, né, de R$100. Gente, se ela receber notas de R$100, ela vai precisar de quantas notas para dar R$900? Fácil. Somente com cédulas de R$50. E se ela receber com cédulas de 50? Gente, muito fácil. Olha a lógica. Se com R$100 ela vai precisar de um número de cédulas, né? Não sei quantas. Imagina, R$50 é a metade de 100. É a metade. Então, ela vai precisar do dobro, na verdade, de cédulas de 50. Então, quantas ela teve aqui? Ela vai precisar disso aqui vezes 2. É uma forma de você fazer a conta direta. Você pode fazer do seu jeitinho aí, tudo bem. E se ela receber somente com cédulas de 20, somente com cédulas de 10 e somente com cédulas de 2? Gente, não é para fazer conta de divisão, não. Vai fazendo por dedução e aí você confere se está certa a sua dedução. Ou estimativa. Você vai... Olha só. 20. 10 é a metade. Então, o valor que deu aqui vezes 2. 2, aí você vai conseguindo fazer a sua estimativa. Escreva as quantias indicadas em cada item fazendo uso de reais. Então, você vai escrever o quê? R$19. Primeiro, você vai escrever o R, o cifrão, e aí, olha só, R$19, R,
cifrão, né? Esse S cortadinho, 19,00, porque não tem centavos, é R$19, você representa os centavos aqui com 00. R$19,20. Agora já vai ter o centavo. Vamos lá para a questão 7. Se eu tiver duas notas de R$5, 5 mais 5, e uma nota de R$10, quantas notas de R$10 preciso juntar para ficar com 50? Então, você vai somar isso daqui, ó. Duas notas de 5, 5 mais 5, uma nota de 10 mais 10, 5 mais 5 mais 10. Vai dar quanto? E aí, quantas notas de R$10 preciso juntar para ficar com 50? Bom, aí eu tenho R$50 menos o que você já tem, vai ser igual a quanto? E aí você coloca isso, vai dar um total de tantos reais, e aí você vai ver isso em notas de 10. Quantas notas? Flávia tem várias moedas de 5 centavos. Quando as contou, observou que tinha no total uma quantia equivalente a R$3. A quantidade de moedas que ela tem de 5 centavos vai ser quantas moedas, gente? Faça a conta primeiro para R$1. Para ter R$1, eu preciso de quantas moedas de 5 centavos? E aí? E para ter 3, é só multiplicar por 3. Ou então você pode fazer o inverso. 6 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar R$3 ou 300 centavos? Não. 30 vezes 5 vai dar? Pode fazer assim também. Vamos ver que jeito que você vai encontrar a sua formazinha de fazer. Vamos lá nos desafios da matemática? Olha só. 146 você pode fazer sozinho, mas se quiser algumas dicas, eu vou dar algumas, não de todos os exercícios. Olha só. Quando Pedro estava viajando com sua irmã, ou seja, Pedro, a irmã e seus pais, Pedro, 2 crianças e seus pais, 2 adultos, descobriu que havia na cidade um museu interessante sobre fósseis de dinossauros. Ao chegarem ao museu, puderam ver o preço dos ingressos. Olha a tabela dos ingressos, ó. Preço dos ingressos por pessoa. Na segunda-feira, não tem como ir ao museu, está fechado para manutenção. Na terça, quarta e quinta-feira, o ingresso a entrada custa R$10. Na sexta, sábado, domingo e feriado, ele custa R$12. Bom, se for de estudante e pessoas acima de 60 anos, eles vão pagar a metade só do valor. Então, quer dizer, se for na terça-feira, ele vai pagar R$5. Se for na sexta-feira, ou no sábado, ou no feriado, ele vai pagar a metade, R$6. Então, vamos lá. De acordo com as informações, responda o que se pede. Se Pedro e sua irmã são estudantes, paga metade. E seus pais não fizeram 60 anos, quer dizer, paga inteira. Qual deve ser o valor do ingresso para cada um deles na quarta-feira? Cada um. Então, Pedro e a irmã, cada um vai pagar quanto? E os pais, cada um paga quanto? Bom, e se eles estiverem visitando o museu na sexta-feira? Gente, olha só. Cada um deles. Agora, se eles estiverem visitando na sexta-feira, qual deve ser o valor total? Quer dizer, o que os 4 pagarão. Pai, mãe, o garoto, que é o Pedro, e a irmã dele. Então, 2 crianças e 2 adultos que pagam inteiro e 2 crianças que pagam metade. Quanto que vai dar isso tudo se eles estiverem visitando o museu lá na sexta-feira? Veja aí quanto custa o ingresso na sexta-feira. Se estiverem visitando o museu no dia 7 de setembro, quantos reais o pai de Pedro deverá receber em troco se ele pagar os 4 ingressos com uma cédula de 50? Bom, na sexta-feira vai ter um dia que você já calculou aí, que é o mesmo valor para a família inteira, então é só você subtrair aqui 50 menos o valor que vai ser pago para a família inteira, e aí vai dar o troco. O troco é isso.
é a quantidade que você tem, que você vai pagar, menos o valor da mercadoria. Silvana tem as seguintes cédulas de dinheiro guardada em casa. Ela tem 4 cédulas de R$ 20 e ela tem 2 cédulas de R$ 10. Ela quer trocá-las no mercado próximo de sua casa, pois sabe que a funcionária do caixa precisa de cédulas de menor valor para usar de troco. Se Silvana conseguir trocá-las por uma única nota, qual a nota que vai dar? Então, o que você vai ter que fazer? Somar tudo que Silvana tem e para ver se existe no mercado uma nota do valor que Silvana tem, que ela quer só uma nota. E vamos lá na tabela do supermercado. Olha só, tem um panfleto recebido por Amanda, indicando preços de alguns produtos no mercado próximo à sua casa. A lata de feijão, R$ 6,00, o arroz, R$ 9,00, está barato. Farinha, R$ 3,00, óleo de soja, R$ 3,00, leite em pó, R$ 12,00 e a pasta de dente custa R$ 4,00. Com base nessa tabela, você vai responder as questões A, B, C e D. Procure fazer sozinho, observando os valores desta tabela. Quero chegar nessa, porque esse é um pouquinho diferente, tem centavos. Nem sempre os preços são dados com valores apenas em reais, como indicado na atividade anterior. Muitas vezes, os preços são dados em reais e centavos. Olha só, o suco de laranja custa R$ 3,50. O sanduíche custa R$ 4,50. Bom, então pense numa forma de calcular quanto uma pessoa deverá pagar no total pela compra de um suco e um lanche natural. Depois registre o que pensar. Gente, como que você vai fazer? Você pode vir aqui e somar os centavos. Ó, 50 mais 50 vai dar quanto? 50 centavos mais 50 centavos vai dar 100 centavos. 100 centavos é igual a R$ 1. Bom, então você tem R$ 1 aqui. Mais 3 e mais 4. Quero falar com você aqui sobre... Você sabia que uma moeda de R$ 1 pode não ter R$ 1, o valor de R$ 1? Gente, acredite, tem colecionadores que eles pagam até R$ 150 por uma moeda de R$ 1, se essa moeda for lançada em datas comemorativas, como por exemplo, às vezes o banco lança moeda com data comemorativa. Você já viu aí uma moeda de R$ 1 diferente? Por exemplo, o ano da Copa, cadê? Em edições comemorativas. Teve da Copa, teve, acho que... O que mais? Da Copa do Mundo, das Olimpíadas, 50 anos do Banco Central, essas moedas foram diferentes. E aí tem até uma associação de colecionadores de moedas. Olha só. A moeda de R$ 1 que você tem no bolso pode valer até R$ 150. Como? Basta que ela seja uma edição comemorativa lançada em virtude da celebração de 50 anos do Banco Central, da Copa do Mundo ou das Olimpíadas do Brasil, em 2016. Mais do que colecionar, os entusiastas são os colecionadores que guardam moedas que atendem pelo nome de numismatas, numismatas, são essas pessoas, promovem uma verdadeira bolsa de comercialização do hobby, quer dizer, o colecionar. Um negócio que possui até uma associação, a Sociedade Numismática Brasileira, SNB, com mais de 800 sócios. Gente, olha só a importância do colecionar. Eles colecionam, mas eles têm geralmente os colecionadores de moeda, eles têm toda uma história. A gente já falou sobre isso. Essa moeda estava acontecendo no ano tal, que a gente estava sendo governado por fulano de tal, o país nessa época estava passando por isso na economia, e aí eles associam. Então tem um motivo. Você vai colecionar um objeto que não faz muito sentido, vira um entulho.
Então, tem que ter uma história daquele objeto que você vai colecionar. Bom, com base nisso, você pode fazer seus quebra-cabeças aí, seu joguinho interessante. E deixo para você essas atividades e mais os exercícios propostos, 154 e 155, para você aí quebrar, né, fazer, se desafiar, para você se desafiar. Ufa, muita coisa hoje, né? Te espero na próxima aula. Bye, bye. Bye, bye não, tchau.